Bom, aqui nesse módulo eu vou falar com você sobre declaração de óbito. Eu vou conversar com você sobre tudo que é importante e fundamental no detalhe e com exemplos para que você saiba como preencher uma declaração de óbito, para que não haja falhas, para ter um retrabalho, né? Você tem que fazer 2 vezes a mesma declaração de óbito, ou então você deixar de gerar um dado adequado. E aí a gente vai entender por que é importante, o que é que tem que ser preenchido em cada item e como que você vai preencher. Então, vamos nessa. Simbora entender a importância de uma declaração de óbito. A declaração de óbito ela tem importância epidemiológica. Por quê? Porque você vai gerar dados para a Secretaria de Saúde, para o Ministério de Saúde, para que eles consigam definir algumas medidas. A partir da sua declaração de óbito, junto com muitas outras, vão ser compilados os dados e vai ser definido, tá, essa população aqui está morrendo de quê? Eu estou vendo aqui que existe muito caso de dislipidemia, por exemplo, associado a essa população. Ou a gente está tendo muita morte por uma causa infecciosa, alguma infecção, alguma epidemia, alguma situação desse tipo. Então, as secretarias de saúde, tanto municipal, estadual e o Ministério da Saúde a nível federal, eles vão poder definir políticas públicas a partir dos dados compilados da DO. Lógico que não vai ser um caso de você fez uma DO agora e aí ela vai chamar a atenção imediatamente. Não, é algo mais a longo prazo. Mas é extremamente importante que a gente tenha esse cuidado para que tenha uma definição adequada para a população também. Além de existir os alertas, né, do Ministério da Saúde, como a gente já viu aí em situações um pouquinho mais críticas, né, quando a gente tem explosão de casos de uma doença A, doença B, e aí você tem essas medidas. E isso aí está muito relacionado ao preenchimento das declarações de óbito. Outra função epidemiológica dela é a análise da situação do local, né? A gente vai ver a questão de epidemias, né, mortalidade, letalidade de determinada doença. Isso aqui também é baseado na declaração de óbito. Há poucos anos atrás, a gente teve a situação do Covid e os números eles eram atualizados a partir do processamento das declarações de óbito, e isso aí fazia com que o governo analisasse se estavam aumentando os casos, estavam diminuindo, nova onda, né, novos picos, e aí você tinha essa análise aí até um pouco mais rápida, mas esses dados eles vinham das declarações de óbito, né, assim, a parte de mortalidade. De casos novos aí é outra dinâmica, mas de mortalidade, de letalidade da condição clínica que está acometendo uma população naquela região, ele vai vir da declaração de óbito. É importantíssimo você ter esse cuidado aí, por importância epidemiológica também. E aí também tem a questão de vigilância em saúde, né? Você tem uma doença nova, né? Algo que apareceu novo, ou então uma situação que não acontecia no local que passou a acontecer. E aí é importante que a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual de Saúde, eles intervenham aí a depender do que está acontecendo. Outra função importantíssima na declaração de óbito é a importância jurídica dela. Por quê? Porque a partir da declaração de óbito vai ser emitido a certidão de óbito. Isso aí quem faz é o cartório, não é um documento médico, mas é de extrema importância, porque a partir da certidão de óbito é que vai ser possível você dar andamento em diversos processos jurídicos, dentre eles o sepultamento. E aí, existe uma lei de 73 que diz que nenhum sepultamento ele é executado sem uma certidão de óbito. Então, é impossível você enterrar alguém se você não tiver uma DO. Então, se a DO não tiver preenchida de forma correta, e ela vai voltar para ser preenchida, até que haja um preenchimento adequado da declaração de óbito, não tem como o paciente ser sepultado. E aí, é atraso, é mais demanda para a família, é mais situações desagradáveis. Além de tudo, a certidão de óbito ela é importantíssima para efeitos sucessórios, né? Você vai ter passagem de bens, você vai ter seguros, então é necessário que tenha a certidão de óbito. E aí, sem uma declaração, não se emite uma certidão. Então, até para a família dar andamento nos processos aí do falecido, né? E poder dividir os bens, ou então dar entrada em algum seguro, né? Ter essa questão desse suporte financeiro, muitas vezes até para pagar sepultamento, etc. É preciso uma certidão de óbito, então tem que ter uma declaração de óbito bem feita, tudo direitinho, para que não volte, né? Não seja necessário refazer tudo. E até da parte mais jurídico, ética, preencher a certidão de óbito é um ato
médico. Então, só quem pode preencher é o médico. E isso aí está baseado no Código de Ética Médica, né? O código documento que é de 2019, o artigo 83 e o artigo 84. E fala aqui o artigo 83, né? Que é vedado ao médico atestar o óbito que não tenha verificado pessoalmente, salvo quando se fizer como plantonista. E aí são algumas ressalvas que existem aí para a gente poder fazer uma declaração de óbito, por exemplo, né, numa situação de plantão, uma declaração de óbito de um paciente que já foi dado andamento nos processos dentro do hospital, e aí quando chegou na funerária, ou então chegou no cartório, tinha dados faltando, volta para o médico preencher. E aí, nesse contexto, como médico plantonista, você pode fazer, mesmo que você não tenha verificado o óbito, né? Pelo menos esse aí é o meu entendimento desse artigo do Código de Ética Médica. Também é vedado ao médico deixar de atestar o óbito que ele vinha acompanhando. Então, quando você é médico assistente de alguém, você não pode não dar uma declaração de óbito. Então, se você conhece o paciente, se o paciente foi a óbito e você verificou o óbito, né, baseado no artigo 83, você verificou o óbito, você viu que o paciente realmente estava em óbito, você não pode não dar essa DO, beleza? O fornecimento da declaração de óbito ele também se baseia nessa resolução do CFM, que ela diz o quê, né? O que é que fala sobre declaração de óbito especificamente. Reforçando que o preenchimento da declaração de óbito é um ato médico, né? Fala que a declaração de óbito é de responsabilidade do médico que atestou a morte. E aí ela delibera sobre a circunstância da morte, né? Então, a morte natural, quando é uma morte sem assistência, no caso que o paciente não teve atendimento no contexto da doença que levou à morte, e aí você, se tiver SVO, manda para o SVO, se não, qualquer médico de uma localidade mais próxima pode fornecer essa ADO. E aqui ele trata também sobre a questão de a morte com assistência médica. Então, o paciente que teve assistência durante a doença, né, no contexto de doença que levou ao óbito, se a declaração, se o paciente foi assistido pelo médico assistente, então quem faz essa declaração é o médico assistente ou um médico substituto, né, designado pela instituição que acompanha o paciente, se ele estiver no hospital ou a nível ambulatorial, pela instituição até que acompanha ele a nível ambulatorial, né, alguma clínica, alguma coisa do tipo. E aqui tem essa deliberação aí da resolução do CFM de quem preenche a DO, mas quando eu chegar lá no ponto específico, eu vou detalhar mais um pouquinho para você. Mas aqui não dá interessante quando ele fala sobre o médico do posto de saúde ali, ó, no item D, que fala que o paciente que está sendo acompanhado por um PSF, por exemplo, o médico que acompanha no PSF, ele pode dar ADO. Agora, lembrar do Código de Ética Médica que fala que o médico precisa ter verificado o óbito, ele precisa ter visto que o paciente foi a óbito. Então, você não pode dar um ADO de um paciente que o pessoal já está dentro da cova para enterrar. Isso aí já aconteceu. Não aconteceu comigo, mas eu vi acontecer, porque aconteceu com minha esposa. A gente trabalhava em PSFs diferentes na mesma cidade. E enquanto a gente aguardava lá o carro para levar a gente para cada PSF que a gente estava, chegou uma demanda para minha esposa de um paciente que tinha falecido na sexta-feira, de tarde para de noite, e era segunda-feira, e o pessoal já tinha velado o corpo, já estava pronto para enterrar o paciente e precisava que ela desse um ADO. Então, veja, isso aí não é o adequado. Não foi a ela quem atestou e viu que o paciente estava em óbito. Então, ela não pode fazer essa declaração de óbito. Qual o contexto aí que o médico do PSF vai fazer? O paciente que foi a óbito em casa, no contexto do seu horário, do seu trabalho, ou se você foi fazer uma demanda extra aí, a família aciona a equipe e o médico vai lá, atesta o óbito. Então, ninguém melhor do que esse médico que acompanha o paciente, que tem acesso aos prontuários, que tem acesso a todas as informações desse paciente para dizer qual foi a causa-morte, beleza? Então, se você não está no seu horário de trabalho e acontece um óbito na sua área, o pessoal da sua equipe tem o seu contato e liga, por exemplo, solicita que você vá verificar o óbito, você não tem essa obrigação por não ser seu horário de trabalho, beleza? Você não está num contexto ali de assistência. Você até pode ir, né? Não faz mal, acho que é uma questão de jogo de cintura, mas não é seu horário de trabalho e você não tem essa obrigação. E aí a orientação é que você
fale para o pessoal para direcionar esse paciente para algum serviço de saúde, para que seja verificado o óbito, e aí a partir das informações que a família vai passar, ser definido qual foi a causa da morte ou o paciente ser direcionado ao SVO, caso não seja claro o que foi que aconteceu para a equipe que está acompanhando, beleza? Então, essa situação aí de PSF pode acontecer, não é incomum o pessoal demandar isso aí de você, então é importante você saber como proceder numa situação como essa. E aqui essa resolução também fala sobre as mortes violentas ou não naturais, que aí tem que ser fornecido pelo IML, beleza? Causas externas, causas não naturais, não são fornecidas pelo médico do plantão. E uma coisa importante para você entender os termos que vão ser usados a partir de agora é que o médico assistente é o responsável pelo paciente. Então, o médico que acompanha o paciente todos os dias, um paciente que está internado, é o médico assistente. Ou mesmo, caso não, pela dinâmica do hospital, não seja o mesmo médico todo dia, tem que existir uma pessoa designada para ser o assistente, uma pessoa que seja responsável pelo cuidado daquele paciente. Já o médico substituto é algum médico, alguma médica que ele é designado, ele é definido pela equipe, né, pelo hospital que o paciente está, pelo ambulatório, ou no contexto aí de emergência, o plantonista. Então, o plantonista, ele é um médico substituto. Então, lá naquela parte onde você vai marcar quem é o médico, se for o médico assistente, se for o médico substituto, médico de ML, médico de SVO, a gente que dá plantão em emergência, que precisa preencher a declaração de óbito, a gente vai marcar como médico substituto. Beleza? Bom, agora você entende a importância que tem o preenchimento na declaração de óbito, né? A importância epidemiológica, a importância jurídica e por que é um ato médico e as nuances aí dos detalhes éticos, né? Que você tem que estar ligado, tem que estar presente para preencher a declaração de óbito de forma correta e também não ser colocado em nenhuma saia justa aí com relação a preenchimento de declaração de óbito. No próximo vídeo, a gente vai entrar na parte mais prática mesmo, sobre o preenchimento da DO, mas eu vou falar com você o que é que você tem que saber antes de escrever a primeira letra na declaração de óbito. Simbora pro próximo vídeo. Vamos lá, agora a gente vai falar de forma mais prática mesmo sobre a declaração de óbito. Mas antes de você escrever a primeira letra, você tem que saber disso aqui que eu vou falar para você. A declaração de óbito, ela vem sempre em 3 vias. Uma via branca, que ela vai ser direcionada à Secretaria de Saúde, e aí vai ser responsável por compilar os dados epidemiológicos. A via amarela, que vai ser direcionada para o cartório, beleza? Para poder ser lavrada, né, a certidão de óbito. E a via rosa, que ela vai ficar no estabelecimento de saúde ou no prontuário do paciente, a depender da dinâmica de onde é que o paciente foi atendido e de quem forneceu a declaração de óbito. Se a gente está falando de um OBSF, a via rosa ela vai ficar no prontuário. E se a gente está falando de um hospital, ela vai ficar no setor do hospital responsável por isso. A declaração toda ela é dividida em 9 blocos e a gente vai passar por cada um deles. Então, o primeiro bloco é a identificação, depois você vai falar o local de residência do paciente, o local da ocorrência do óbito, se o óbito foi fetal ou de pacientes de menor do que 1 ano. Depois você vai colocar as condições e causas do óbito, depois você vai colocar seus dados, né, na parte lá de médico. Depois é uma parte de causas externas, uma parte para o cartório e uma parte para a localidade sem médico. Então, existe essa divisão aí, esses 9 blocos de informações que você precisa preencher. A maioria deles você vai preencher, mas existem alguns pontos ali específicos que você não vai precisar mexer, não. E quem é que pode ter uma declaração de óbito? Os estabelecimentos de saúde, né, uma clínica, um hospital, o IML, o SVO, né, por razões óbvias. Você, como médico, você pode se cadastrar na Secretaria Municipal de Saúde e pegar a declaração de óbito para você. Então, aquele contexto de paciente particular, que você acompanha domiciliar, você pode ter sua declaração de óbito para poder fornecer para os pacientes, para você não ter que direcionar ele para uma emergência nesse contexto. E em localidades onde não existe médico, o cartório também pode ter uma declaração de óbito. Você pode cobrar para preencher uma declaração de óbito? Não. Isso aí você não pode, porque baseado no Código de Ética Médica, você não pode deixar de fornecer uma declaração de óbito de um paciente que você assistiu. Mas, ao invés de cobrar a declaração de óbito, o médico pode sim cobrar pelo atendimento para a verificação do óbito. Então, se é um paciente particular, alguma situação que chamaram você para ver o paciente,
você pode cobrar pelo atendimento, sim. Você não pode cobrar pelo documento que você vai fornecer. Isso aí é baseado nesse artigo aqui, 83 do Código de Ética Médica, o documento de 2019, como eu mostrei para você no vídeo anterior. E aí no vídeo anterior eu falei sobre causas não naturais, né, causas externas, mas o que é que são essas causas externas? Quando é que a gente vai mandar o paciente para o IML? Particularmente quando são óbitos causados por acidentes ou violência, intencional ou não. Então, é aquele paciente que chegou, por exemplo, com a tentativa de suicídio, paciente que se cortou. Isso aí é uma causa externa, né? É uma violência intencional. Ou o paciente que foi agredido, isso aí é uma violência não intencional. O paciente sofreu um acidente de carro, um capotamento, um acidente no trabalho. Ele estava trabalhando num telhado e caiu do telhado, ou então ele caiu da escada, ou então no trabalho caiu alguma coisa em cima da cabeça dele. Ou qualquer acidente que tenha acontecido, qualquer situação que não seja uma causa natural, algo que aconteceria com o paciente, alguma coisa que seja orgânica e fisiológica, né? Fisiopatológica. Isso aí são as causas naturais. As causas externas são acidentes ou violência, sendo ele intencional ou não. Então, esse paciente aí, ele precisa ser mandado para o IML. O médico do plantão não preenche essa declaração de óbito em qualquer tempo que tenha acontecido o evento, desde que ele tenha relação com o óbito. Então, se o paciente sofreu um TCE porque caiu do telhado, e aí ele ficou acamado, e por ele ficar acamado, ele fez uma escara, e essa escara infectou ele, morreu séptico, esse paciente precisa ir para o IML. Você precisa mandar esse paciente para um serviço especializado verificar esse óbito. Mas por que é que você tem que fazer isso? Porque se não for dessa forma, o paciente pode deixar de receber algum benefício, ele pode deixar de receber algum seguro. Em qual contexto? Você coloca lá na declaração de óbito como médico substituto que o paciente faleceu e teve essa cadeia de eventos aí. Ele era acamado por um TCE e aí ele fez uma escara e essa escara infectou e ele teve sepse. Então, se você escreve isso aí, você não é o médico de IML, o paciente deixa de receber benefícios. Então, além de existir uma demanda aí jurídica. Por quê? Esse paciente pode ter sido empurrado do telhado, ele pode ter sido agredido. E aí, nesse contexto de definição até criminal, é preciso que exista uma avaliação do corpo pelo médico perito. Então, você não deve preencher essa declaração de óbito que seja uma causa externa. Então, qualquer evento de acidente ou violência, sendo intencional ou não, que tenha relação com a causa do óbito. Então, se a cadeia de eventos que levou ao óbito começou com um acidente, independente do momento que tenha acontecido, é um paciente para ser mandado para o IML. Beleza? E aí, na hora de preencher a DO, existem algumas boas práticas, né? Você deve preencher sempre de caneta azul ou preta. Isso aí é uma definição do Ministério da Saúde para poder, né, facilitar o entendimento ali, é um documento oficial. Então, sempre preencher de caneta azul ou preta, de preferência azul. Por quê? Porque o material é todo preto, né? A linha é preta, então pode haver confusão. A caneta azul é preferível, mas de preto não está errado também. Preencher sempre com letra de forma, tá? Para facilitar também o entendimento. E, de preferência, sempre solicitar um documento de identificação da família. Porque você não vai ter como confiar em 100% dos dados que estão no prontuário lá eletrônico, caso seja um prontuário eletrônico ou no prontuário manual, dependendo de como é a dinâmica aí do seu atendimento. Porque nem sempre está fidedigno. Então, o ideal é você solicitar à família um documento do falecido para poder preencher a declaração de óbito. Em que momento você vai fazer isso? Na hora que você for informar do óbito do paciente, você chama a família, você conversa com a família, usa as técnicas que a gente já passou aqui na parte de comunicação de situação difícil e, nesse momento, quando você finalizou tudo, você questiona, pergunta, tem um documento aí, um documento com foto, a carteira de identidade, alguma coisa que possa ter todos os dados bem direitinho, como filiação, o nome completo do paciente, e alguns dados aí como RG, CPF, cartão do SUS, muitas vezes isso aí é interessante que tenha no documento. Por ser um documento oficial que vai ter ali todas as informações, para que você confie naqueles dados e você consiga preencher a declaração de óbito de maneira adequada. É importante que você não deixe nada em branco
Então, todo item que não for preenchível, você tem que pelo menos marcar como ignorado, ou você pode passar um traço, uma linha, num local onde você não consegue aquela informação. Vou te explicar melhor nos próximos vídeos, onde eu vou te mostrar como é que você vai preencher cada bloco. E aí eu vou te mostrar um exemplo de como fazer. É importante também que você não rasure, então se você errou, você não rasga, você não joga fora, você só informa ao setor responsável pelas declarações de óbito. Eu errei, eu preciso de uma nova. Essa declaração de óbito ela vai ser retornada ao Ministério da Saúde para ser computada, né, como uma declaração de óbito que não foi preenchida de maneira correta. Ela tem uma sequência, você não pode desprezar o documento, porque todo documento que é emitido, né, todo que é impresso, ele é contabilizado depois. Pelo manual, você pode inclusive retificar. Mas quem é que pode retificar num contexto aí de ter errado algum item na declaração de óbito? Apenas o médico que preencheu a declaração de óbito primeiro. Então, pelo menos aqui em Pernambuco, a gente não retifica. A recomendação da Secretaria Estadual de Saúde é refazer a declaração de óbito. Se no lugar onde você trabalha você pode retificar, você vai retificar na lateral. Você coloca item tal, você escreve o número do item e você descreve a informação correta. Eu já cheguei a fazer isso, mas a recomendação atual aqui onde eu trabalho é não retificar e você refazer a declaração de óbito. E aí você está respaldado pelo Código de Ética Médica, né, que você pode preencher a declaração de óbito, mesmo não tendo atestado óbito, sendo como substituto, né, no contexto aí de plantão. Então você está respaldado pelo Código de Ética Médica nesse sentido. Você não viu o óbito, você não atestou efetivamente que o paciente foi a óbito, mas como você vai retificar a DO, e aí você vai retificar itens geralmente de identificação, de endereço do paciente, que é o que é mais comum e está errado, você não vai retificar a causa-morte, né? Você não vai retificar a parte lá que gera mais dificuldade, isso aí você não tem como dizer porque você não viu o paciente, então é inadequado que você faça isso. Então agora eu te mostrei coisas que são extremamente importantes antes de você começar a escrever. Então você precisa escrever com a caneta azul, você precisa escrever com letra de forma, você precisa entender para onde é que vai cada documento, você precisa entender quando é que você vai preencher a declaração de óbito, né? Você não pode preencher um óbito que tem uma relação com a causa externa, porque o paciente pode se prejudicar com isso e até você mesmo se prejudicar, porque você vai estar atestando o óbito como se fosse uma causa natural, às vezes foi um evento até de violência, uma demanda criminal, e você vai estar se metendo nisso aí sem necessidade. Então, importantíssimo você ficar de olho nesses detalhes que eu te passei aqui. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre cada bloco da declaração de óbito, parte de identificação, residência, ocorrência, a parte do atestado de óbito, né, que é aquela parte onde a gente fala qual foi a causa-morte e tal, que é a que gera mais dificuldade, e até finalmente lá, os últimos itens. Beleza? Então, simbora. Bom, vamos entrar agora no preenchimento da declaração de óbito, bloco por bloco. E o primeiro bloco, a gente vai entender quem, quando e onde, né? Quem foi o falecido, quando aconteceu o óbito e onde aconteceu o óbito. Então, esse é o primeiro bloco, onde você vai ter algumas informações, são as primeiras informações que você vai preencher, né? O tipo do óbito, você vai marcar se é fetal ou não fetal, e aí, geralmente, a gente que atende adulto vai marcar como não fetal. A data do óbito, você vai colocar a data em que aconteceu o evento e a hora do óbito. Aqui é muito comum o pessoal colocar a hora que foi feito o eletro, mas não necessariamente precisa do eletrocardiograma para definir o óbito. É uma coisa que geralmente a gente faz porque aí todos os profissionais que prestaram assistência escrevem o mesmo horário, então é uma forma fácil de a gente documentar e ficar todo mundo no mesmo horário, né, para não haver divergência quanto a isso. Então a hora do eletro, se a máquina do eletro tiver o horário correto, é geralmente a hora que a gente coloca. Então, isso é mais uma convenção, não é uma obrigação. É importante que o paciente tenha também o cartão do SUS, porque sem esse dado aqui, a coisa não anda, né? Não tem como progredir, vai ter que, se você não colocar, se o paciente não tiver, alguém vai ter que preencher. A naturalidade aí com o município e a unidade federativa, então você precisa colocar isso aí, se você não tiver disponível, isso aí é o lugar onde o paciente nasceu. Geralmente isso aí tem na carteira de identidade, então por isso que é importante que você peça um documento de identidade do paciente para você preencher esses primeiros dados. Caso não tenha,
ou você não tem acesso a um documento do paciente, ou o documento que ele tem não tem a naturalidade dele, você pode colocar só o estado onde ele nasceu. É uma possibilidade, mas o ideal é que tenha um município também. E aí, o item 5 é o nome do falecido, beleza? Onde você vai colocar o nome do paciente. Importante aqui você colocar o nome do documento, e aí o documento mais recente, porque algumas vezes existe divergência de documento com relação ao nome de casado, né, nome de solteiro, etc. Nome do pai, nome da mãe, data de nascimento e a parte aqui da idade. Nessa parte você vai colocar apenas os anos completos, né? Não é para colocar mês, dia, hora, minuto, não. Aqui é só ano completo, quando a gente está falando de adulto. Se o paciente ainda não completou um ano de idade, aí você vai preencher meses. Se ele não completou um mês, você vai preencher dias. Se ele não completou um dia, você vai colocar horas. Se ele não completou horas, você vai colocar minutos, beleza? Caso você não preencha isso, você vai marcar como ignorado. Mas assim, você não deve fazer isso. Evitar marcar os itens como ignorado e preferencialmente preencher tudo o que for possível. O sexo você vai marcar masculino ou feminino. A raça é importante que você pergunte ao acompanhante, isso aí é a recomendação do Ministério, né, de você questionar o acompanhante dando todas as opções. Aí você pergunta qual é a raça, qual é a cor do seu fulano, senhora fulana, não sei o quê. Você pergunta e aí você dá todas as opções. O ideal é que você questione e fala branca, preta, amarela, parda ou indígena. E a pessoa vai dizer alguma coisa. Em alguns documentos existe já essa definição. Em alguns prontuários existe essa definição também, então talvez alguém já perguntou e colocou, então você pode usar isso aí também. A situação conjugal também é importante que você marque se é solteiro, casado, viúvo, qual é a situação conjugal do paciente, porque sem isso também o processo não anda. O nível de escolaridade, então é importante que você coloque até que período o paciente estudou, né? Fundamental 1, Fundamental 2, e nessa partezinha série, você preencher qual série foi que o paciente completou, beleza? E o último item aqui desse primeiro bloco é a ocupação habitual. Então é importante que você coloque o que é que o paciente fazia, o que ele tinha como ocupação. Percebe que tem um código CBO ali do lado, esse código CBO você não vai preencher, beleza? Então vamos aqui com alguns detalhes sobre o bloco 1. Quanto à hora, não existe hora 2400. Se o paciente morreu de meia-noite em ponto, é 0000 ou 23h59, certo? Não existe 24. Né? A hora é 23h59 e depois se torna 0 hora do dia seguinte, beleza? Então, se você colocou 0 hora, a data do óbito vai mudar de 23h59, né? Isso aí faz diferença, né? Bastante. Mudou de um dia para o outro. Caso você não tenha o nome do pai na certidão de nascimento, no documento de identidade do paciente, você pode simplesmente passar um traço. Então você vai passar um traço ali na parte do nome do pai, por exemplo. É o mais comum de não haver. Então você vai, se você não tem acesso ao dado, você não tem registro desse dado, você pode colocar simplesmente um traço. Quanto à ocupação habitual, é importantíssimo que você seja específico. Então, evitar um termo genérico, né? Aposentado. Não, você não pode colocar aposentado, você precisa colocar a ocupação prévia do paciente. Então, você precisa colocar o que é que o paciente fazia e de forma mais específica possível. Por exemplo, médico. Não, não é só médico, é médico pediatra, médico cardiologista, médico clínico. E caso seja uma situação de um paciente que não foi identificado, e aí isso aí a gente vai ver muito mais com causas externas ou o paciente que vai para SVO, mas caso chegou um paciente lá que o pessoal não conseguiu ter identificação, não tem nenhum documento, o paciente passou um tempo, você sabe qual foi a causa do óbito, mas não tem nenhum dado do paciente, ele pode ser como ainda não identificado, você vai colocar como pessoa não identificada. Isso é uma possibilidade, caso você não tenha o nome do paciente. Mas veja que isso termina sendo uma falha do registro, até de conseguir encontrar esses dados, né? E aí possivelmente isso aí dessa forma não vai ser preenchido por quem é plantonista, né? Então, na emergência, nesse contexto aí, dificilmente você vai preencher como pessoa não identificada. Então, aqui exemplos do que você pode preencher como profissão, né? Você pode colocar pedreiro, você pode colocar médico pediatra, né? Para ser específico. Do lar, então, o paciente que a paciente que ela não tinha uma ocupação, mas ela era dona de casa, né? Muitas vezes acontece isso. Então, do lar é uma ocupação que você pode colocar sim. E aqui um exemplo de especificidade de uma situação que aconteceu comigo. O paciente, ele mexia
com agrimensura, né? Fazer as medições lá com teodolito e tal. Então, isso aí é o técnico de agrimensura. Então, você às vezes precisa procurar o que é o nome da profissão. Então, isso aqui são exemplos de como você pode ser mais específico aqui nessa parte da ocupação. E é importante que você faça isso, seja bastante específico, para evitar um preenchimento superficial, né? Você ter esse controle epidemiológico, esse controle de vigilância de maneira adequada. Aqui a gente vai para o bloco 2 e para o bloco 3, que vai falar sobre a residência do paciente e o local de ocorrência do óbito. Então, nesse momento, é importante que você preencha os dados e aí, particularmente, confirme com a família o local da residência do falecido. Por quê? Porque isso aqui vai interferir no local do sepultamento. O local onde o paciente reside é onde o sistema público que resolve essa questão aí de cemitério e tudo, ele direciona o corpo, né, para ser sepultado. Então, muitas vezes o pessoal quer enterrar junto de outros familiares e aí o paciente morava em outra localidade. Então, algumas vezes o pessoal vai pedir para colocar em outro endereço que não está registrado em prontuário. Então, isso aí é uma coisa que pode acontecer. Então, é interessante que você questione a família do paciente ou alguma pessoa que trouxe o documento, que está trazendo informação, que você comunicou o óbito, que você questione. O local de residência era esse aqui e aí você pergunta do endereço. Porque isso aí pode, né, o pessoal pode pedir para modificar e colocar, não, coloque em tal lugar. Isso aí já aconteceu comigo e não é algo absurdo de acontecer, não. E aí, assim, o preenchimento dessa parte de residência não tem muito mistério, né? Você vai colocar a rua, o número, o complemento, o bairro, etc. Um endereço como outro qualquer. Com relação à ocorrência, você precisa especificar aonde foi que aconteceu, né? Hospital, outro estabelecimento de saúde, se foi uma clínica, algum outro serviço, né? Se foi domicílio, se foi em via pública, e isso aí você não vai preencher, porque em via pública vai ser causa externa, ou vai para o SVO, né? Você não vai nunca marcar via pública, ou não deve, né? Outros e aldeia indígena, né? Enfim. Isso aí são situações muito específicas aí que não é o mais comum para todo mundo. Mas tipicamente a gente vai marcar em hospital. E aí o estabelecimento, você vai colocar o nome do hospital, o endereço, né? E o endereço como outro qualquer, sem grandes mistérios. Qual a relevância disso aqui? A contabilidade do óbito, do sistema que faz a notificação dos óbitos, ele é da residência do paciente. Por quê? Porque se você fosse computar todos os óbitos, se você fosse somar todos os óbitos pela localidade, as taxas de mortalidade da região onde tivesse um hospital grande ou tivesse muito movimento, ia ser ridiculamente absurda comparada a óbitos de outros lugares. Então, o dado ele é a partir da residência do paciente. Então, essa aí é a importância desses dois dados, né? Onde a residência e a ocorrência. Beleza? E aí, só a título de curiosidade, quando é via pública, você deve colocar ali também o local, tudo direitinho na parte da via pública, né? Então, um óbito por causa externa que foi preenchido no IML, que aconteceu em via pública, e o corpo foi levado para o hospital para ser direcionado para SVO, para IML, a ocorrência é via pública e se coloca o endereço do local da ocorrência, né, que foi atendida pelo serviço pré-hospitalar. Então, esse aí é o primeiro bloco de informações que você vai colocar quem, quando e onde, né? Então, você vai falar sobre quem foi o paciente que foi a óbito, quando foi, né, data e hora, sobre o paciente, falando sobre profissão, escolaridade, tudo isso, e onde foi que aconteceu, tanto o local de ocorrência como aonde o paciente residia. No próximo vídeo, a gente vai tratar de um bloco que é um pouco mais específico para o pessoal que atende pediatria. Tá? E como é muito comum a gente trabalhar em emergências que atendem todos os pacientes, tanto pediatria como gestante, numa porta, né, uma emergência geral, é importante que você veja esse vídeo para você saber caso essa situação aconteça com você. Então vamos lá, para uma situação que é extremamente específica, mas que é relativamente comum a situação de atendimento de gestante e paciente, né, em trabalho de parto, quando a gente está falando em emergência geral, emergências mais afastadas de grandes centros. O evento do óbito fetal não é tão comum assim, né? Não é uma coisa que você vai encontrar corriqueiramente, mas é importante que você saiba, para caso aconteça, você saber como lidar. Então, os próximos blocos que eu vou falar é para quem atende pediatria e gestantes. Então, aqui já tem alguns detalhes diferentes que lá do começo também. Se é um óbito fetal, né, que passou de 20 semanas, passou de 500 gramas, você vai marcar lá em cima como tipo de óbito, como fetal,
E o nome do falecido, já que o paciente não tem um registro, né, de nascido vivo, você vai colocar como natimorto, beleza? A idade ali, ó, você não vai preencher, você vai passar um traço, porque não houve nascimento efetivamente, ele morreu intraútero, certo? E na parte da residência você vai colocar o endereço da mãe, beleza? Então isso aqui é a diferença. Então se você tiver uma situação desse tipo, né, uma gestante chegar para você atender, tendo mais de 20 semanas, e aí teve um aborto, expulsou, né, o feto, né? Então você tem um óbito fetal, você vai colocar como natimorto e você não vai preencher a idade, você vai passar um traço ali e colocar o endereço da mãe. E no bloco seguinte, né, o bloco 4, você vai preencher informações sobre a mãe. Né? Então aqui, ó, preenchimento exclusivo para óbitos fetais de menores de 1 ano, informações sobre a mãe. Você vai colocar a idade da mãe, o nível de escolaridade, da mesma forma que você preencheria o bloco 1 com os dados do paciente, escolaridade, etc., ocupação, você não vai colocar lá em cima, porque é um natimorto. Então você vai colocar os dados da mãe. Lá em cima você vai marcar como ignorado, né? Você não vai preencher. E você vai preencher a idade da mãe, a escolaridade da mãe, a série que a mãe estudou, a ocupação atual da mãe, se é desempregada, né? E aí se ela está desempregada ou se ela está aposentada, você coloca a ocupação prévia, o número de filhos tidos, né, o número de gestações, e aqui nesse número de filhos tidos você não pode colocar o atual, o feto natimorto, certo? E aí você vai colocar o tipo de gestação, né, o tipo de gravidez, o tipo de parto, e aí com relação ao parto, se foi antes do parto, se foi durante, né, e depois e tal. Depois é o paciente que nasceu vivo e morreu, então muda um pouquinho, mas não é um óbito fetal, beleza? E aqui, ó, o número de filhos tidos não conta o da DO, certo? Você vai colocar gestações prévias e que nasceu vivo ou que teve perda fetal ou aborto, você vai fazer essa conta, mas não conta o da DO que você está preenchendo. Beleza? Então, esses detalhes aí são com relação ao bloco 1 e o bloco 4, né? As informações da mãe e as informações do paciente. Então, o paciente é um natimorto, né? Pensando num contexto de óbito fetal. Se não foi um óbito fetal, o paciente nasceu, mas ele morreu com horas, minutos, né? Isso aí mais no contexto de pediatria. Assim, na emergência isso aí não é tão comum, né? Porque é uma situação mais trágica, você vai terminar... Muitas vezes você consegue direcionar para um serviço de referência, mas caso você não tenha essa possibilidade, você vai preencher lá os dados com horas, minutos, né? Enfim, com o tempo de vida do paciente. E aí esse paciente que nasceu vivo, mas ele veio a óbito, ele vai ter uma declaração de nascido vivo, assim como uma declaração de óbito. E aí são esses pequenos detalhes aí que vai contar com relação à gestação, né, do feto natimorto, beleza? No próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre a parte mais importante, né, que assim, que tem mais relevância e maior dificuldade dos colegas médicos, né, pra gente falar, que é o atestado de óbito. O atestado de óbito é uma das partes da declaração de óbito e aí que vai falar sobre as causas. Então, eu vou falar com você no próximo vídeo. Simbora! Então, vamos falar aqui sobre o mais importante na prática, quando a gente vai preencher uma declaração de óbito. Porque esses detalhes anteriores que eu conversei com você, eles são importantes sim, mas ele é uma coisa muito mais burocrática, em que você tem acesso ao documento do paciente, você tem alguns detalhes ali, algumas nuances de preenchimento. A gente está falando muito mais de dados a nível de registro das informações, né? Como é que o paciente está registrado, o nome, residência, etc. Agora a gente vai falar sobre a parte que ela é essencialmente médica, né? Que é uma parte mais técnica, que você precisa ter o conhecimento do que aconteceu com o paciente. É o principal calo dos colegas, é a parte do atestado de óbito. Então é importantíssimo que você entenda o que você está preenchendo e uma das coisas que você não pode colocar nunca é PCR, nessa parte do atestado de óbito. Então essa aqui é o atestado, né? O bloco 5, e aí vai ter lá quando tem óbito em mulher, idade fértil, etc. Mas essa parte aí, ó, o item 40, causas da morte, você não deve colocar PCR nunca. Por quê? Porque todo mundo, 100% dos pacientes, eles morrem com o coração parando de bater. Eu nunca vi um coração parado e o paciente vivo, certo? Então, você não deve colocar PCR nunca. Os itens anteriores aqui ao 40, onde você vai ver a morte ocorreu em idade fértil ou não. Se não foi nessas idades, você vai lá, ó, não ocorreu em nenhum desses períodos de idade fértil. Ou se é um homem, né, você vai marcar ignorado, certo? Assistência médica, essa parte de assistência médica,
você vai marcar se o paciente recebeu assistência durante a doença que levou ao óbito. Então, o paciente que vai ser marcado ali como não é aquele paciente que foi encontrado e foi levado a um serviço de emergência e ele veio a falecer. Então, se não se sabe o que é, dificilmente num plantão de emergência você vai marcar como não, né? Porque o paciente que você está dando a DO, você sabe qual foi a causa da morte, você não vai mandar o paciente para o SVO, não é uma causa externa, então o paciente recebeu assistência durante a doença que causou a morte. E a parte de diagnóstico confirmado por necrópsia, você vai marcar, né, como não, porque você não é do SVO nem é do IML. Então você aqui, ou você vai marcar não, ou você vai marcar como ignorado. Assim, ignorado não é tão bom quanto você marcar alguma coisa. Então se você não fez nenhuma necrópsia, que você não vai fazer na emergência, você vai marcar não. Aqui para reforçar, ó, que a assistência médica é durante a doença que causou o óbito, beleza? Vamos lá, vamos ver aqui sobre as causas da morte. A primeira linha, né, as causas, a parte 1, que é a doença ou estado mórbido que causou, né, diretamente a morte. Então você vai colocar na primeira linha, na linha A, o evento final, ou chamado também de causa terminal. Então, o que é que foi que definitivamente causou o óbito do paciente? Beleza? Esse tempo aproximado de início da doença, a morte, você não precisa preencher, tá? Não é obrigatório você preencher isso aqui não, você pode deixar isso em branco. Muito menos o CID. O CID você não deve preencher, isso aqui você não é para preencher. O CID ele vai ser preenchido na Secretaria de Saúde por uma pessoa que ela tá ali só para preencher esses códigos aí, certo? Então você vai colocar o evento final e a causa terminal. Lembrar de não usar abreviação, lembrar de ser o mais específico possível nessa causa terminal. Depois, na linha B, pode ver, ó, tem a linha A e embaixo tem devido ou como consequência de. Aí você vai colocar um evento, né, que foi em decorrência de C que levou a A. Ou, caso não tenha, se você acha que só tem dois diagnósticos aí, né, você pode colocar só o evento que levou à causa terminal. E aqui C vai ser o evento em decorrência da causa base. Então, a causa base é a última causa, né, em decorrência de D, no caso, que levou a C, que levou a B, que levou a A. E no caso aqui, a D é a causa base. E aí, não necessariamente D seria a causa base. Se você acha que só tem duas situações que levaram o paciente a óbito, B vai ser a causa base e A vai ser a causa terminal. Então, dependendo de... Você não precisa sempre preencher as 4 linhas, beleza? Mas se você preenche as 4 linhas, a sequência lógica é essa. Uma causa base que levou ao evento C, que levou ao evento B, que levou ao evento A, que é a causa terminal. Essa parte 2, a gente tem condições que participaram da situação, que contribuíram para o óbito, mas não estão diretamente ligadas ao evento. Então, elas contribuíram, mas elas não estão na cadeia DCBA. Então, são comorbidades que influenciaram na gravidade do paciente, são situações clínicas que podem ter dificultado, né, um tratamento adequado, por exemplo, e aí que elas estiveram envolvidas, mas elas não foram eventos como causa base, como causa decorrência de causa base ou como causa terminal. Então, elas estão envolvidas, mas elas não são fatores determinantes. Se não está tão claro assim, calma, que eu vou trazer alguns exemplos para mostrar para você e eu vou destrinchando, né, como causa base, como causa terminal e como a parte 2, né, eventos da parte 2, que são situações clínicas que contribuem, mas não estão envolvidas no evento que levou ao evento terminal, né, a causa terminal. Então, vamos lá para exemplos de como preencher a declaração de óbito. Então, aqui ó, tem um caso clínico bem breve, eu vou detalhar um pouquinho mais. É um paciente de 46 anos, né, HIV, que não usava TARV. Então, PV-HIV é pessoa vivendo com HIV. Ele deu entrada com um quadro de dispneia, dessaturação e hipotenso. Durante a evolução, ele foi submetido à intubação por insuficiência respiratória aguda, precisou de droga vasativa em alta dose e, durante o período que ele estava na emergência, ele tinha um CD4 de 12 e uma carga viral pipocada. Então, esse paciente ele evoluiu mal e foi a óbito. Então, ele chegou dispneico, desaturando, hipotenso. Era um paciente HIV que não tratava, com um CD4 muito baixo e uma carga viral elevada. Então, é um paciente que não tem tratamento, então a gente pensa em muitas doenças oportunistas. Vou considerar a doença oportunista respiratória mais
comum aqui que a gente vê no paciente HIV como a causa do óbito. E aí, ó, a gente vai lá com uma causa terminal, vai preencher o quê? Choque séptico. Então, o paciente chegou desaturando, dispneico, infectado, foi entubado, precisou de droga vasoativa em alta dose, então ele estava em choque séptico. Por quê? Por causa de uma sepse de foco respiratório. Então, ele tinha uma doença respiratória, uma infecção respiratória, que levou ele a sepse, que levou ele a choque séptico, que levou ele a óbito. Por quê? Por causa de uma pneumonia. Então, eu tenho uma pneumonia adquirida em comunidade. Se eu conseguisse dar esse diagnóstico aí de pneumonia por pneumociste girovese, né? Pneumociste carinea, eu poderia colocar pneumonia por pneumociste girovese, né? Eu posso colocar isso aí, que levou a uma sepse, que levou a um choque séptico, e o choque séptico levou o paciente a óbito. O que mais eu posso colocar aqui dos itens, né, que levaram ao paciente a óbito, que vão acrescentar na parte epidemiológica? A síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, eu botei que o paciente tinha AIDS, né, ou SIDA, mas você não deve colocar a abreviação. Então, tem que escrever ali síndrome da imunodeficiência adquirida, que levou a uma pneumonia, que levou a um choque séptico, levou a uma sepse de foco respiratório, que levou a um choque séptico. Beleza? Eu preciso preencher aqui a parte 2. Não, o paciente não tinha nenhuma outra comorbidade que eu acho que esteve envolvida na situação clínica dele e que levou ele ao óbito, né? Ele não tinha nenhuma outra comorbidade além do HIV. Vamos lá para um segundo exemplo. Um paciente de 76 anos, grande tabagista, hipertenso, já com doença arterial coronariana, né? Já colocou 2 stents, já teve sintomatologia, já infartou, e deu entrada com quadro de dor torácica em região precordial e a troponina estava elevada. Ele evoluiu com choque cardiogênico, fibrilou e foi a óbito, apesar das medidas de reanimação. Então, qual é a causa principal, a causa terminal para esse paciente? Choque cardiogênico. Em decorrência de quê? Um infarto agudo do miocárdio. Então, eu tenho um paciente com dor torácica, troponina elevada, já com DAC, ele infartou, fez um choque cardiogênico e foi a óbito. E esse infarto aconteceu por uma doença arterial coronariana. Então, o paciente que já tinha DAC, ele já tinha stent, essa doença arterial coronariana fez ele fazer uma síndrome coronariana, que foi um infarto, que levou a um choque cardiogênico. E aqui eu não preciso mais colocar nenhum outro item, que já está completo, né? Doença arterial coronariana, infarto, choque cardiogênico. Eu posso colocar itens aqui na parte 2, né? Ele é tabagista, hipertenso, então eu posso sim colocar o tabagismo como um fator que contribuiu para o óbito, mas não esteve envolvido diretamente na cadeia. Então não foi o paciente que fumou um cigarro e o cigarro que fez a coronária dele fechar, não. Mas os cigarros que ele fumou durante a vida contribuíram para a doença arterial coronariana dele. E também a hipertensão arterial. Então, o paciente hipertenso também é um fator de risco, então é um evento que contribuiu para um desfecho pior. Beleza? Então, aqui ó, é um exemplo onde a gente já preencheu mais coisa do que na primeira DO. Vamos lá para mais um caso. O paciente de 36 anos foi trazido para emergência devido a um TCE grave após uma briga na rua. Ele deu entrada com rebaixamento de nível de consciência, com Glasgow 3, foi entubado e evoluiu para uma PCR em AESP e foi a óbito. Então, o que é que você vai colocar aqui na causa terminal, né? Vamos ver aqui, ó. Paciente que teve um TCE grave por causa de uma briga, entrou rebaixado, foi entubado, parou nesse contexto aí do TCE e foi a óbito. O que é que você vai colocar? Nada, você não vai fazer a DO, porque você tem que mandar o paciente para o IML, porque foi uma causa externa, um paciente que foi vítima de uma agressão na rua. Então, causa externa é IML, não é para preencher a DO na emergência. Então, simbora para o próximo exemplo. Agora eu tenho uma paciente de 26 anos que ela deu entrada taquipneica, emagrecida e desidratada. Ela tinha um H com pH de 6,92, uma glicose 351 e tinha cetonúria. Então tem uma paciente com cetoacidose diabética. Ela deu entrada com cetoacidose diabética e ela evoluiu com pior importante de função renal, depois evoluiu com oligúria e hipercalemia, evoluiu para sistolia e óbito. Então, esse cenário que eu quis mostrar para você foi um paciente que entrou em cetoacidose diabética por uma infecção renal. Então, o paciente evoluiu com piora de função renal, ficou oligúrico e nessa descompensação ela teve uma piora importante, fez uma hipercalemia e foi a óbito. Então, qual é a causa terminal que você pode colocar aqui? Hipercalemia. Hipercalemia foi a causa terminal. Então, você identificou que o paciente tinha hipercalemia, você fez as medidas, não resolveu, o paciente parou e foi a óbito por causa da
hipercalemia. Mas o que é que levou à hipercalemia? Uma insuficiência renal. Então, um paciente que entrou em insuficiência renal, entrou em falência renal, fez hipercalemia por essa razão e foi a óbito. Por que ela fez insuficiência renal? Por uma pielonefrite. Então, eu estou pensando aqui numa paciente que fez uma CAD por causa de um processo infeccioso no rim, que fez uma insuficiência renal e fez hipercalemia. Então, a pielonefrite levou a insuficiência renal e levou a hipercalemia. Nesse cenário que eu imaginei aqui, o paciente ela deu entrada em cetoacidose e ela passou uns dias de evolução. Né? Não foi algo que foi em poucas horas. Então, eu vou colocar aqui a cetoacidose diabética como uma causa na parte 2, uma condição que contribuiu para a evolução desfavorável dessa paciente, mas não esteve necessariamente envolvida no processo que levou a óbito. Por quê? Porque ela já tinha compensado da CAD quando ela evoluiu com piora de função renal, ficou oligúrica, né, indicação de hemodiálise, hipercalemia, etc. Mas foi uma condição que, assim, potencializou a gravidade, uma paciente jovem, cetoacidose diabética, então foi uma condição que piorou, né, uma paciente que não tinha um diagnóstico, por exemplo, então esse é o contexto. Simbora para mais um exemplo, paciente de 62 anos com dor e distensão abdominal. Ela chegou se queixando de ter parado de evacuar e de eliminar flatos há 4 dias. Então, uma paciente idosa com distensão abdominal por não estar evacuando nem eliminando flatos. Há um dia ela vem apresentando vômitos fecaloide, então ela vem com vômito escurecido, né, com odor fétido, deu entrada com a frequência respiratória de 36, saturando 72%, com a PA 74/52, e ela tem um diagnóstico de câncer de cólon e trouxe o resumo do oncologista assistente. Então a família chegou com essa paciente, né, uma paciente já com funcionalidade não tão boa, e aí chegou com um resumo, uma historinha da paciente, com orientação do oncologista. Eventualmente você vai encontrar esse perfil do paciente aí, o paciente que chega mais bem acompanhado, né, com orientações bem direitinho da equipe assistente. E aí, a paciente evoluiu mal e a paciente foi a óbito, né? Ela chegou hipotensa, ataque apneica, desaturando, com vômito fecaloide. Qual foi a causa do óbito dessa paciente? Eu posso colocar que ela teve um óbito por insuficiência respiratória. Mas o que é que causou a insuficiência respiratória dessa paciente? Uma pneumonia broncoaspirativa. Então, uma paciente que broncoaspirou, mas ela broncoaspirou por quê? Por causa de uma obstrução intestinal. E aí eu já sei por que ela obstruiu, né? Qual foi a causa da obstrução intestinal? Um câncer de cólon. Então eu posso até ser mais específico aqui no câncer de cólon, né? E eu colocar qual tipo de câncer que a paciente teve, né? Já que ela chegou com um resumo da oncologia. Coloquei aqui mais câncer de cólon mais para exemplificar, mas se tiver bem especificamente o que é, você deve colocar especificamente. Então, vê o que aconteceu. A paciente chegou em insuficiência respiratória por uma pneumonia broncoaspirativa devido a uma obstrução intestinal causada por um câncer de cólon. Certo? Então, você tinha esse resumo aí. Se a paciente chega nesse contexto, sem você saber por que aconteceu, sem o paciente ter um resumo, você pode mandar um paciente desse para o SVO. É um paciente que chegou com um quadro de obstrução, você não sabe por que o paciente fez essa obstrução, você não sabe por que o paciente está distendido dessa forma. É um paciente que você pode mandar para o SVO, principalmente se ela chegar nesse contexto aí, taquipneica, desaturando, impotência, e que ela evolua a óbito muito rápido sem você entender o que aconteceu. E aqui, vamos lá para mais um exemplo de como preencher essa parte aqui do atestado, né, as causas da morte. Então, paciente de 62 anos deu entrar no quadro de dispneia súbita e dessaturação. A troponina aumentada com dedímero 2.371 evoluiu em PCR, em assistolia e foi a óbito. Uma paciente acamada há 6 meses por causa de uma fratura de fêmur por queda. Então aqui, ó, tem uma causa relativamente clara do que é que causou esse óbito, né? Então a gente tem uma paciente acamada, restrita ao leito, que teve uma fratura de fêmur, ela caiu há 6 meses atrás, ficou restrita ao leito e agora chegou com a troponina aumentada, dispneia súbita, um dedímero pipocado. Então você deve pensar aqui, provavelmente isso é um TEP, né? E aí qual é a causa que a gente vai colocar como causa terminal? Nenhuma. A gente não vai fazer a DO dessa paciente. Porque você precisa mandar essa paciente para o IML. Meu Deus, mas eu sei que foi um TEP. Muito provavelmente eu também acho que isso aí foi um TEP. Só que a paciente, esse óbito, ele teve relação com o evento da queda há 6 meses atrás e a fratura. Então, como houve uma causa externa, não é uma causa natural de óbito, você não deve fazer a DO. Por quê? Será que essa paciente não foi empurrada? Né? O que aconteceu para essa fratura? Será que não está envolvido aí um processo criminal? E aí você não deve dar essa DO. Por quê?
Se tiver um processo criminal, você pode se envolver e aí se envolver de maneira ruim nesse contexto, né? Preenchendo uma declaração de óbito que pode ser até se voltar contra você, digamos assim, né? Uma causa inadequada, uma forma inadequada de preencher. E se essa paciente tiver direito a um seguro, né? Tiver uma questão jurídica aí correndo, um processo com quem a operou, não sei o que, etc. E você colocou isso aí, não vai ter... A sua declaração, ela vai atrapalhar a paciente, porque você não é médico perito. Então, você não deve fazer essa declaração de óbito, beleza? Causa externa. Se o evento do óbito teve relação com o evento de causa externa, por qualquer tempo que seja, o paciente deve ser direcionado ao IML. E aqui é um ponto em que as famílias se queixam muito, né? Às vezes o paciente fez um TCE há um tempo atrás, e aí não quer que o corpo seja levado ao IML, porque vai demorar mais, acha que o corpo vai ser violado. E aí você deve reforçar sobre essa importância jurídica de ir para o IML. Se ainda assim a família não quiser, ela tem esse direito, né, de não ser mandado para SVO, né? Particularmente SVO, IML nem tanto, mas o SVO você pode dar DO como causa indeterminada, mas a partir do momento que você coloca lá causa indeterminada nas causas de óbito, o paciente perde todos os direitos que ele poderia ter por qualquer coisa que seja seguro, etc. Então, não é uma coisa muito boa. Então, você pode até usar desse argumento também quando o pessoal não quer que seja direcionado o corpo e tal. Então, porque gera um pouco de transtorno, né? Demora um pouco mais, o corpo vai ser levado, vai ser feita uma autópsia, e aí o pessoal acha ruim, enfim. Tem alguns fatores aí culturais envolvidos nisso, mas você pode tentar usar esses argumentos do ponto de vista jurídico, né? Seguro, pensão, a parte de investigação, muitas vezes. Então, é importantíssimo que você conheça isso para que você, quando o pessoal questionar e reclamar, você, né, saber como argumentar e fazer o correto. Ainda aqui nesse vídeo do que é mais importante na prática, a gente tem um bloco 6, que são as informações do médico que preencheu a DO. Então, você vai colocar o nome do médico, o seu nome, né, seu nome completo, o seu CRM, você vai escrever seu CRM, e a gente, plantonista, vai marcar ali o item 2, o óbito atestado por médico substituto. Então, a gente não é o assistente como plantonista, a gente não é do IML, a gente não é SVO e a gente também não é outro. Então, a gente vai marcar como substituto, beleza? Caso você seja um médico assistente, num OBSF, ou um médico de uma enfermaria, o paciente foi a óbito, cuidados paliativos, você pode preencher a DO e marcar como assistente, certo? Município do SVO, você não vai preencher, porque não é um preenchimento feito no SVO e no IML. O meio de contato, aqui existe uma dúvida do que é que deve ser preenchido. Então, a gente vai colocar o contato do hospital ou o seu contato. De maneira geral, tanto faz. Qual a importância disso aqui? Eventualmente, vão precisar entrar em contato para esclarecer algumas coisas sobre a declaração de óbito. Então, eu prefiro colocar o contato do hospital, mas você pode colocar o seu contato e você vai receber a notificação sobre essa declaração de óbito, vai receber informações. Mas eu prefiro colocar o do hospital porque o hospital tem acesso ao prontuário e a gente, como plantonista, é preferível que a gente coloque o contato do hospital, que o pessoal vai conseguir dar informações aí a mais sobre o paciente. Porque você pode até nem dar mais plantão, pode ter passado muito tempo, você não se lembrar. Então, preferencialmente, coloque o contato do hospital. E se quiser botar o seu, pode também, não está errado não. A recomendação do preenchimento é colocar o contato do médico, mas você pode colocar o do hospital também, não tem problema. Outro item é a data do atestado, né? A data que você está preenchendo. Então, geralmente isso aqui é a data do óbito, né? Eventualmente, quando você está retificando, refazendo, corrigindo alguma coisa, a data vai ser diferente. E a parte da assinatura, existe uma grande dúvida se eu preciso carimbar ou não. Em teoria, você não precisa carimbar a declaração de óbito. Por quê? Porque tem seu nome completo, tem seu CRM, já tem todos os dados, basta que você assine. Eu sempre carimbo porque tem gente que acha que precisa obrigatoriamente, e aí eu prefiro não discutir. Eu sempre carimbo. E uma recomendação também da Secretaria Estadual de Saúde aqui do local onde eu trabalho foi: você carimba se sua letra for feia. Então, se sua letra não for tão legível, é melhor que você carimbe, porque aí a pessoa vai conseguir identificar seu CRM, vai conseguir identificar seu nome. Então, é uma forma que facilita
para os gestores, é uma coisa que facilita para o pessoal que está compilando os dados, está digitando esses dados aí, vai ser mais fácil, certo? Então, isso aqui que a gente viu é o que é mais importante na prática, é o que o pessoal tem mais dificuldade. Então, você precisa entender qual foi a cadeia de eventos que levou ao óbito, qual foi a cadeia de eventos que levou à causa terminal, para você ir preenchendo o atestado de óbito de maneira adequada. Lembrar de nunca colocar PCR como causa terminal, porque todo mundo morre com o coração parado, e preencher os seus dados, não obrigatoriamente com carimbo, mas se sua letra não for a coisa mais bonita do mundo, é bom que você carimbe, e o contato do hospital, de preferência, né, para o pessoal poder entrar em contato com o serviço, que vai ter acesso ao prontuário, esclarecer melhor as coisas do doente. O próximo vídeo vai ser bem curtinho, onde eu vou mostrar para você o que é que você não precisa preencher, mas é importante que você conheça, porque faz parte da declaração de óbito. Então, essa parte aqui, a gente não vai mexer nela, a gente não vai escrever nada, a gente não vai preencher nenhum dado aqui. Que itens são esses? É o bloco 7, 8 e 9. O bloco 7 é um bloco reservado para causas externas, então se você é o médico do IML, você vai preencher. Mas aqui, né, a gente está falando com o pessoal que trabalha em emergência, então a gente não vai preencher isso aqui. Causa externa é para ir para o IML. Mas isso aqui vai ser preenchido, né, pelo médico perito. Então ele vai colocar qual foi o tipo, né, se foi acidente de trabalho, quem foi que informou sobre o acidente, né, uma descrição do evento, enfim, onde foi, tudo isso aí. São detalhes que o pessoal do IML é que vai preencher. O item 8 é o item que vai ser preenchido no cartório. O cartório que vai receber a declaração de óbito para emitir a certidão de óbito. Então, esses dados aí são dados do cartório. Então, a gente não vai preencher nada do cartório. E o item 9 é apenas para a localidade sem médico. Então, se é sem médico, você não vai ver isso aí, você não vai preencher, porque você é médico. E é o pessoal que vai atestar o óbito, né, que vai declarar um óbito com o paciente quando não tem médico. Então, são duas testemunhas e um declarante que assina e vai declarar o óbito, vai ser emitida uma declaração de óbito apenas em locais sem médico. O cartório que vai possuir uma declaração de óbito apenas em locais sem médico, vai ser preenchido isso aí para ser emitida uma certidão de óbito. Então, isso aí é extremamente incomum de acontecer, mas é uma possibilidade. E aqui um detalhe importante para você ficar sabendo também: quando o paciente tem o desejo de ser cremado, a declaração de óbito precisa ser assinada por 2 médicos. Então, o segundo médico vai carimbar e assinar junto, né? Vai ter uma declaração de óbito com 2 assinaturas. Mas isso aqui é uma coisa bem comum, assim, particularmente no SUS, eu nunca precisei fazer. Mas é importante que você saiba, porque eventualmente pode acontecer uma situação dessa, e aí você fique na dúvida, mas é isso aí. Então, chegamos ao final dessas aulas aqui sobre declaração de óbito. Meus parabéns por ter assistido todas as aulas, eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai te ajudar muito na prática, porque é uma dificuldade muito grande do pessoal, e saber isso aqui faz toda a diferença. Já vi várias situações que o pessoal preenche a declaração de óbito de maneira inadequada, né, que o pessoal preenche errado, retorna para ser preenchido depois, e aí fica aquela coisa, né, ruim, ou que você não manda um paciente causa externa para o IML, enfim, e aí fica aquela coisa, aquela confusão. Então, é importantíssimo você dominar isso aqui, e agora você tem total capacidade de preencher DO nas mais diversas situações que você vai encontrar no seu dia a dia.